Igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Motivo de grande alegria, mais uma noite nós nos encontrarmos aqui na presença do Senhor, neste primeiro dia da semana, ofertando ao Senhor as primícias que Ele mesmo nos concedeu na imensidão da sua graça, e que o Senhor Ele possa nos ajudar em todo o tempo, e jamais, que nós venhamos jamais caminhar sem a presença do Senhor. Assim como naquele tempo o profeta Moisés, levantado pelo Senhor para conduzir o povo de Israel desde a terra do Egito até a terra de Canaã, e houve um determinado momento, nós meditamos na palavra, em que pela desobediência do povo, a palavra nos diz que Deus, Ele falou a Moisés dizendo: olha, eu não poderei ir no meio do povo, eu sou santo, e se eu for no meio do povo, eu vou lhes consumir, eu enviarei o meu anjo adiante de vós, mas eu mesmo não poderei ir no meio de vós. Mas Moisés, ele ora ao Senhor, e ele diz: Senhor, se a tua presença ela não for conosco, então não nos faça subir desse lugar. E esse precisa ser o nosso desejo na nossa caminhada, e aonde os nossos pés eles pisarem, que a presença do Senhor ela possa estar sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 4, em nome do Senhor Jesus. Daniel, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Nós leremos de uma forma um pouco saltitada no início, conforme o Senhor ele nos dá graça, porque o texto ele é um pouco longo. Graças a Deus. Daniel, capítulo de número 4, um pouco após Isaías, Jeremias, temos Ezequiel e Daniel. Capítulo de número 4, a partir do verso 1, nós leremos do 1 até o verso aqui de número, glórias ao nome do Senhor, 8, e depois nós iremos ao verso de número 19, para a glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Verso de número 18, diz assim a palavra do Senhor. Verso de número 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante,
e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu Senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que te foi falado, que te deixassem o tronco com as suas raízes na terra, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, ante a tua presença nesta noite, a tua igreja se coloca, Senhor, da luz da tua palavra, Senhor querido, aqui estamos, ó Pai Celeste, como dependentes e necessitados de sermos alimentados por ti, de ouvir a tua voz, Senhor querido, a ecoar ao nosso coração, e saciar a nossa alma pela tua palavra. Tem de misericórdia de nós nesta noite, meu Deus, e ensina-nos qual seja a tua vontade. É o que nós te pedimos e te louvamos por tudo, certos da tua resposta. Amém e amém. A igreja pode se assentar, exalta o nome do Senhor com palmas. Glória, glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Amados, esta mensagem nesta noite, o Senhor, Ele muito me fazia meditar, Ele muito me falava ao coração neste texto, especialmente nos momentos em que o decreto do Senhor, ele fora passando àquele rei, dizendo: olha, até que tu conheças que o Altíssimo, ele tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós bem sabemos que todos nós que aqui estamos nessa noite, se estamos na presença e na casa do Senhor, é porque a nós um dia já foi chegado o temor do Senhor. A nós um dia já foi chegado a grandeza de Deus. O Senhor, Ele nos abriu os olhos espirituais, e nós podemos contemplar que somente no Senhor Jesus existe vida, existe salvação para a nossa alma e para toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então esta palavra, ela vem para nós como uma palavra para que nós continuemos em todo o tempo a buscar viver no temor do Senhor. O Senhor, Ele nos exorta a nós nos alegrarmos na presença do Senhor em temor, a nós regozijarmos no temor do Senhor, porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. Temer a Deus, nós sabemos que não é como nós falarmos a respeito de um simples medo. Muitas das vezes, muito
muitos têm essa percepção de que temer a Deus é nós termos medo de Deus. Mas não é somente assim que a palavra nos ensina o temor do Senhor. Por certo, o Senhor ele deve ser temido, porque nas suas mãos está o perdão, e Ele concede o perdão a quem Ele quer. A palavra assim ela nos ensina. O salmista em um certo momento louvando a Deus, ele diz: olha, contigo, Senhor, está o perdão para que tu sejas temido. Bendito seja o nome do Senhor. Mas compreender, amados, o temor do Senhor é algo mais profundo do que isto. Compreender o temor do Senhor é entender que o nosso Deus, Ele é um Deus que é grande. Entender que o nosso Deus, Ele é um Deus cujo domínio Ele é sempre eterno. É um domínio que perdura de eternidade em eternidade. Antes mesmo que a terra ela fosse criada, antes mesmo que qualquer das coisas existentes que nós vemos fossem criadas, o Senhor Ele permanece, Ele já era Deus sobre todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que a Bíblia ela nos ensina que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada daquilo que foi feito se fez. Quando nós entendemos essa grandeza do Senhor, então nós conseguimos iniciar também a sentir o temor do Senhor. Nós conseguimos iniciar a fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria pequenez, e a entender qual é o nosso lugar diante da presença do Senhor, a entender qual é o nosso lugar diante da presença do Onipotente, daquele que tudo pode fazer, em quem somente nós alcançamos vida e salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não foi desta mesma forma para este rei. É interessante nós notarmos que este texto aqui no livro do profeta Daniel, este é um texto registrado em um momento nós conhecemos, em que o povo de Deus, pela sua desobediência, havia sido levado ao cativeiro em Babilônia. E Babilônia era um grande império naquela época, era um grande império naquele período, um império que predominava naquele tempo, naquela região, e o povo de Deus estava em uma terra estranha, em uma terra pagã, aonde outros deuses eram cultuados. Mas houve ali alguns jovens que separaram a sua vida para o Senhor, que se decidiram em guardar os preceitos da palavra de Deus, em se resguardarem dos cuidados do mundo, para permanecerem intacta com a sua comunhão com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E nós, amados, vivemos também neste mundo que a Bíblia nos ensina que o mundo ele jaz no maligno, um mundo onde predomina, e assim nós vemos o pecado, em que predomina a escravidão ao pecado, a escravidão às obras do maligno. Mas o Senhor também a nós nos chama para nós sermos separados, para nós sermos sal da terra e luz do mundo, para que aqueles que se achegam então e porventura ainda não conhecem o temor do Senhor, eles possam conhecer e serem também instruídos, salvos pelo temor à palavra do Senhor. Bendito seja Deus. E o rei Nabucodonosor então era um desses homens, era aquele que estava sobre o domínio de Babilônia, que se estendia por uma vasta região, e por estar sobre o domínio em uma vasta região, sobre muitos homens, ele pensava que ele era grande, ele pensava que ele podia muita coisa, e assim é o ser humano sem o temor do Senhor. O ser humano sem o temor do Senhor, ele não enxerga a sua própria miséria. O ser humano sem o temor do Senhor, ele sobe um degrau e ele pensa que ele já é digno de adoração. Ele sobe um degrau e ele pensa que ele já pode muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos nos lembrar que nós somos pó, porque aquilo que nos preserva com
fôlego, aquilo que nos preserva com esperança, aquilo que nos preserva com a esperança da salvação em Deus. É aquilo que o salmista descreve ao cantar as misericórdias do Senhor. Ele diz: olha, o Senhor, ele olha, ele se ira contra o homem na sua miséria, mas ele lembra-se de que nós somos pó, e então ele preserva o nosso fôlego. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos sentir aquele desejo que em uma certa feita, também a palavra, o salmista, nosso irmão profeta Moisés escrevendo, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós venhamos alcançar um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque nós veremos que nós não somos nada sem a tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida é como o vapor que se passa, mas tu és aquele que permanece assentado sobre o trono de glória para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Então Nabucodonosor, sendo rei, pensemos nós, amados, um homem que tinha um poder sobre a terra, que parecia poder muito, talvez daqueles que pareciam mais poder naquele tempo. Então ele precisou passar por esta situação que nós lemos nessa noite. A palavra nos diz que o decreto da parte do Senhor se cumpriu sobre ele. Nabucodonosor não tinha o temor do Senhor, ele não compreendia o que era o temor do Senhor. E é necessário que nós saibamos sempre que mesmo em momentos como estes que nós vivemos, em que os sinais nos demonstram que breve Cristo virá, nos momentos de turbulência e de tribulação, em que se olha e parece que o pecado é aquilo que predomina e que vai sufocar a palavra, mas de maneira nenhuma. O nosso Deus, ele permanece sendo Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação. O nosso Deus, ele é Deus. O povo estava levado cativo, estava em Babilônia, uma das nações mais idólatras da terra, mas ainda ali o domínio do Senhor, ele permanecia o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que o salmista, quando ele escreve o Salmo de número 24, ele vai falar a respeito do domínio de Deus. Ele diz: olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude, do Senhor é a terra e tudo aquilo que está nela, do Senhor é a terra e a sua plenitude, do Senhor é a terra e aqueles que nela habitam. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é do Senhor, tudo Ele pode fazer. Bendito seja Deus. E esta palavra, ela nos ensina este temor do Senhor, nos ensina este temor e a confiança em Deus. Porque quando nós tememos e compreendemos o temor ao Senhor pela sua grandeza, quando nós entendemos o temor do Senhor, não é porque nós estamos receosos de que venhamos receber uma justa sentença dos nossos pecados, venhamos receber uma justa sentença da nossa vida que vive na contramão da palavra do Senhor. Não é este o temor que o Senhor, ele quer nos ensinar. Por certo ímpio, ele precisa saber disso, e ele precisa temer e tremer diante da sentença do Senhor. Se ele viver entregue ao pecado, o que lhe espera é a condenação eterna. Mas nós estamos tirando isso de maneira nenhuma. A palavra, ela permanece, mas o Senhor nos quer instruir. Não é como Nabucodonosor. O Senhor, ele nos quer instruir como homens e mulheres que já conhecem ao Senhor, e ele nos quer ensinar que o temor do Senhor, ele é segurança para nós. O temor do Senhor em tempos de Babilônia, de turbulência, ele é segurança para o servo e para a serva de Deus, para saber que ainda que exista um mundo onde o pecado ele abunda, a graça de Cristo superabundou em nós, e este Deus que fez em nós superabundar a graça, ele é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Então não existe temor para quem serve a Deus, não existe medo do mundo para quem serve a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
E existem muitos que, por não entender o temor do Senhor, eles pensam que tem que se assemelhar ao mundo, porque parece que agora é o mundo que está imperando, então ele tem que se assemelhar ao mundo para pertencer, para ver se ele consegue alguma coisa. Mas quem teme a Deus não precisa viver assim. Quem teme ao Senhor não precisa viver assim. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele reina. O Senhor, Ele reina. Os céus, Ele tem domínio sobre a terra. E não é o contrário de maneira nenhuma. O Senhor, Ele dizia a Nabucodonosor: olha, tu terás que voltar lá, tu vais ser feito como um animal. Tu estás aí na tua glória, pensando que tu pode muita coisa, mas vai te ser tirado o coração de homem. Tu vai ter que pastar como boi para entender que o Altíssimo, Ele reina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim foi por 7 tempos, nos diz a palavra do Senhor. Mas nós não precisamos passar por isso. Precisamos compreender que o céu reina, que o Senhor, Ele reina sobre todas as coisas. A palavra nos diz: olha, até que conheças que o Altíssimo, Ele tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele diz assim: o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é segurança para o povo de Deus. Isso é segurança para o servo e para a serva do Senhor. Nós observamos muitos exemplos disso na palavra de Deus, em especial no momento em que o Senhor Jesus, Ele manda em um determinado tempo que os seus discípulos, eles adentrassem no barco sem Ele, e que eles passassem para outra borda, passassem para outra margem. E o Senhor, Ele estava ali em oração junto do Pai. E quando dá a 4ª vigília da noite, nos diz a palavra que o Senhor, Ele vai de encontro a eles, andando por cima das águas, e eles, atemorizados pela tempestade, pelo vento, pelas ondas que davam sobre o barco, pensando que iam naufragar, eles veem o Senhor, eles gritam com medo, mas o Senhor, Ele diz: não temais, sou eu que estou indo de encontro a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós estivermos no barco da direção da palavra do Senhor, não precisamos temer. O Senhor, Ele vem por cima das ondas do mar, se for necessário, mas o seu povo, ele haverá de ser resguardado, porque o céu, Ele reina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isto na nossa alma e não vivermos temerosos com o mundo. Precisamos entender isto na nossa alma para que venhamos viver em retidão a palavra do Senhor. Esse é o temor que o Senhor, Ele nos quer ensinar, amados. Não é o temor de que o crente, ele está com medo do inferno. Tem muita gente que diz: não, mas tu está aí, é porque tu tem medo do inferno. De maneira nenhuma. Houve um momento sim que o Senhor, Ele nos demonstrou o caminho de perdição para onde nós estávamos indo. Isso é verdade, e é necessário que nós venhamos a entender isto, mas nós precisamos amar a lei do Senhor. Nós só amamos a lei do Senhor quando nós conseguimos compreender que o Senhor, Ele é grande, que o Senhor, Ele é digno, que a Ele nós devemos o temor, e precisamos andar em retidão à luz da sua palavra, e assim nós poderemos estar resguardados do temor do mal, poderemos estar resguardados das circunstâncias e das intempéries desta vida, porque seja qual for a situação, o nosso Deus, Ele permanece sendo grande, tendo domínio sobre todas as coisas. E é por isso que o profeta Isaías, em um determinado momento, escrevendo a palavra, ele diz: olha, porque os caminhos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos, e os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos. Assim como os céus, eles são mais altos do que a terra, o caminho do Senhor, ele é mais alto do que os nossos e os seus pensamentos. José, quando ele foi levado ao Egito, a palavra vai nos dizer no último capítulo do livro das Gênesis, que os seus irmãos, eles o venderam e tentaram por mal venderem ele ao Egito, mas o plano do Senhor, ele é sublime, ele estava acima de tudo. José dizia para os seus irmãos: vós bem, e
intentasse por mal, mas o céu ele reina, o Senhor ele pretendia por bem, e cumpriu-se a vontade do Senhor. Importa que nós tenhamos também esta confiança do Senhor em todo o tempo, amém? Palmas bem alegres ao nome do Senhor Jesus, que Deus ele continue cada dia abençoando.